Amém? Então, amados, quero convidar você, amados, a pegar a tua Bíblia. Abra ela no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 29. Hoje nós vamos dar mais um passo ao propósito que nós iniciamos semana passada, que é renove-se dia após dia. E hoje, amados, eu quero falar sobre um assunto interessante, que se nós queremos realmente nos renovar, se realmente, amados, nós queremos buscar aquilo que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos nos fortalecer. Amém? E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre força. Mas não a força do homem, que é limitada. Nós vamos falar sobre a força de Deus. Amém? Isaías 40, 29 nos diz assim, quem não tem, só acompanhar na tela. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fadigam, e os moços de exaltos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém? Vamos orar. Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos rendemos à Tua presença neste momento. Nós abrimos, Pai, o nosso coração para declarar que só o Senhor é Deus. O Senhor é digno, Senhor, de toda a nossa adoração. Nós abrimos, Pai, o nosso coração para nos humilharmos, para reconhecermos que nós precisamos do Senhor. Então vem falar conosco. Vem, Pai, nessa noite renovar as nossas forças. Que não seja apenas um tema, mas que seja algo que nós venhamos viver nessa noite. Nos renovarmos, termos a nossa força renovada pelo Senhor, para que o Teu Espírito Santo venha ministrar, Pai, poderosamente sobre as nossas vidas, para que possamos sairmos daqui totalmente renovados, fortalecidos e abençoados. E aquele que crê, diga glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus. Amado, se eu perguntasse para você como que está a sua força, talvez a primeira pergunta, você, escutando rapidinho, você ia pensar, nossa, consigo fazer uma flexão, consigo fazer duas, consigo fazer 5, consigo fazer 10, outros vão dizer assim, não, tô marombado, consigo fazer 50. Não é dessa força, não é da força que está nos nossos músculos que eu estou perguntando para você. Eu estou perguntando para você, amados, quando naquilo que nós vivemos, naquilo que nós enfrentamos, de onde você tira a força? Como que está a tua força para enfrentar as batalhas? Como que está a tua força para enfrentar as adversidades que se levantam na tua vida? Como que está a tua força para conseguir chegar, lutar, enfrentar e vencer? Porque muitas vezes, amados, quando nós falamos de força, vem aquela, talvez, imagem na nossa cabeça, uma academia, alguém lá levantando peso e ficando bombadão, não é? E aí, por mais forte que a pessoa seja, por mais peso que a pessoa consiga levantar, mas vai chegar um momento que a força dela acaba. Vai chegar um momento, amados, que a nossa força física ela vai acabar. Tu pode olhar para esses atletas, especialistas em força, que chega a um limite que eles não aguentam mais. Porque a nossa força humana, ela é limitada. Podemos sim melhorar, podemos sim nos fortalecer, a academia pode nos ajudar, sim. Mas a nossa força humana, ela é limitada. Por isso que quando eu falo para você, quando eu pergunto para você, como você enfrenta as suas lutas, eu não estou falando sobre uma força humana. Porque a nossa força humana, para enfrentarmos os nossos problemas, ela também vai ser limitada. A nossa força, a nossa capacidade vai chegar num certo momento, amados, que nós vamos olhar e os problemas vão vir e vão fazer assim, ó, passaram por nós. Nos atropelaram, nos derrubaram. E é quando nós paramos, amados, para pensar. Quando se levanta algo na nossa família, quando se levanta algo na nossa fé, para testar a nossa fé, para provar a nossa fé. Quando se levanta uma enfermidade,
quando se levanta um problema emocional que nos tira do eixo, ou qualquer outro tipo de situação, a pergunta, amados, que nós temos que talvez olhar para nós e pensar: eu vou passar? Eu vou enfrentar? Eu já estou derrotado? O que eu faço? Que situação, que atitude tomar diante de uma situação assim? Quando muitas vezes, amados, nós olhamos e nós percebemos que as derrotas, elas estão chegando. Que por mais que nós tenhamos lutado, batalhado, mas parece que as coisas não estão dando certo. A pergunta é, amados, o que nós fazemos numa situação como essa? Quando nós olhamos para nós mesmos e conseguimos perceber, eu não tenho mais força para lutar. Quando parece que a depressão falou mais alto, quando a ansiedade dominou, quando os problemas conseguiram nos vencer, o que nós fazemos, amados? O que nós fazemos diante disso? Quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler, e se você pegasse ele, todo o capítulo 40, e você fosse ler, você veria, amados, que o profeta ali, ele fala muito sobre a majestade de Deus. Ele fala muito sobre o poder de Deus. E ele encerra com esses 3 versículos que nós acabamos de ler. Ele encerra toda essa situação dizendo: ele fortalece o cansado. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fadigam, e os moços de exaltos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. A última palavra que ele deixa neste capítulo é essa. É como, amado, se o profeta deixasse para nós uma injeção de ânimo. Lembrando, Deus é a nossa força. Nos mostrando, amados, que eu e você podemos sim ser limitados. Mas se nós buscarmos em Deus, Ele vai renovar as nossas forças. Se nós buscarmos em Deus, o Senhor, Ele vai nos conduzir. É isso que eu quero falar com você nessa noite, irmão. Talvez você possa estar passando por uma situação, talvez você possa estar enfrentando uma luta, que você já não sabe mais o que fazer. É como se você olhasse e dissesse assim: eu não consigo mais lutar, eu não tenho mais força. Parece que tudo que eu faço, nada muda, nada acontece. E aí nós nos sentimos assim, amados, fracos. Mas olha o que a palavra diz, coloca para nós o versículo 29 lá. Ele fortalece o cansado, ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Preste atenção, amados, que aqui ele está dizendo, ó, ele fortalece aquele que cansou, ele multiplica as forças do que já não tem mais vigor. Então Deus não vai trabalhar na nossa vida, amados, quando nós temos condições de trabalhar. E aí, amados, é a primeira lição que eu e você nós temos que começar a aprender. Deus não vai lutar por nós aquilo que nós deveríamos lutar. Tem situações, amados, que não depende de Deus, depende de mim, de você. É nós que temos que lutar. Mas se nós chegarmos a essa situação, se nós estivermos cansados, se nós estivermos sem vigor, aí Deus vai dizer assim: agora é comigo. O que eu e você, amados, precisamos entender é que quando eu e você chegamos no limite e clamamos a Deus, Deus compra a parada. É quando eu e você dizemos assim: Deus, eu não consigo mais, eu preciso da tua ajuda. Eu não sei mais o que fazer, eu preciso que o Senhor tome direção. Eu não sei mais como lidar, faça conforme a tua vontade. É quando, amados, nós chegamos nessa situação. É quando eu e você nós vamos perceber que nós já fizemos tudo e
que agora a única solução é Deus. É quando nós conseguimos identificar que as nossas forças, elas se acabaram, são limitadas. E aí nós podemos olhar, amados, para a Bíblia, e nós vamos ver grandes homens, grandes mulheres de Deus, que passaram por situações assim, que passaram por situações que eles achavam que não aguentavam mais. A Bíblia vai nos contar a história, amados, de um profeta chamado Elias. Um homem que Deus levantou em um período onde o povo estava perdidão. O povo tinha se tornado idólatra, o povo tinha virado as costas para Deus. O rei Acabe tinha casado com uma mulher chamada Jezabel, uma mulher terrível, uma endiabrada. E ali começou, amados, uma perseguição contra o povo de Deus. Os profetas foram mortos, ao ponto de somente sobrar Elias. Mas quando Deus mandou ele dizer, vai lá e diz para Acabe, vai lá e diz para Jezabel, que não vai cair chuva do céu. Ele foi lá e disse e não caiu. E quando passou o tempo, ele disse, agora vai lá e chama eles e leva eles lá para o Monte Carmelo e vamos desafiar eles e vamos mostrar quem é Deus de verdade. E ele foi lá, amados, e eles prepararam cada um o seu altar, e aí os profetas de Baal clamaram ao seu Deus e nada aconteceu. Mas quando Elias clamou ao Deus de Israel, desceu fogo do céu e lambeu tudo. Ele subiu ao monte orar e ele começou a orar. E dali um pouco apareceu uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e ele disse assim, te prepara porque vai vir uma grande chuva, e veio. Só que quando ele recebe uma notícia, a notícia era de que Jezabel tinha dado uma ordem, depois que soube que os profetas dela tinham sido mortos. Ela disse assim, pode avisar Elias, que amanhã, a essa hora a cabeça dele vai estar nas minhas mãos. Amanhã, até amanhã que ele tem, eu vou acabar com ele. E esse profeta, amados, depois de ter enfrentado tudo isso, quando ele recebe essa notícia, amados, as forças dele acabaram. Eu imagino ele ficar pensando, mas agora Deus, que eu derrotei os profetas de Baal, que o Senhor manifestou que o Senhor é Deus, agora ainda assim, essa mulher se levanta. Pois é, amados, o que eu e você nós temos que aprender, amados, que não é porque Deus nos deu uma vitória hoje, que não vai se levantar uma luta amanhã. Não é, amados, porque nós estamos orando hoje, nós estamos buscando hoje, nós estamos hoje na igreja, que amanhã não vai se levantar uma batalha na nossa vida. Nós temos que estar, amados, preparados em todo o tempo e em todo momento, para as lutas, para as batalhas que vão se levantar na nossa vida. E o inimigo, amados, ele faz de tudo para roubar aquilo que Deus nos dá. Quando Deus nos dá uma bênção, o inimigo tenta fazer alguma coisa para nos atrapalhar. É a mesma coisa, amados, quando você vai lá e compra o carro, e chega faceiro em casa, nossa, comprei meu carro, não interessa o ano, o modelo, mas você está feliz porque é o teu carro. E aí chega alguém e te dá aquele balde de água fria, mas esse carro aí não é bom. Tu já... É o que o inimigo faz, amados, comigo e com você. Você vem na igreja, você ora, você clama, você chora, você é tocado por Deus, o Espírito Santo te fortalece. Mas o inimigo já está lá fora trabalhando. O que eu vou fazer para atrapalhar a bênção dele? O que eu vou fazer para atrapalhar a bênção dela? O que eu vou fazer para roubar a fé? O que eu vou fazer para com que eles desistam? E esse foi o momento que o profeta estava passando. 1 Reis, capítulo 19, versículo 3, nos diz assim, Elias ficou com medo. Ele enfrentou os profetas de Baal e não teve medo. Agora uma mulher falou e teve medo. Levantou-se e para salvar a vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. E ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de... Olha como é que ele estava. Ele tinha acabado de ter uma vitória, mano. Ele sai dali, caminha um dia no deserto, e a vontade dele era de morrer. Deu, acabou, entreguei os pontos, não tenho mais força, não consigo mais lutar, deu.
Ele sentiu vontade de morrer e orou. E ele diz, basta, Senhor. Ele dizendo para Deus, bota um ponto final. Quantas vezes eu e você já olhamos para Deus e dizemos assim, Deus, eu não aguento mais, põe um ponto final nessa luta. Põe um ponto final no meu casamento, põe um ponto final no meu trabalho, põe um ponto... Já pensou se Deus nos ouvisse e botasse pontos finais aonde nós tivéssemos pedido? Quanto arrependimento, amados, eu e você nós teríamos na nossa vida. Ele diz, basta, Senhor, tira a minha vida. Olha o que ele disse, basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Ele disse, Senhor, chega, fundo do poço, fecha a conta, passa a régua e acabou a história. O que eu e você, amados, temos que entender é que se esse grande homem de Deus, que é considerado um dos maiores profetas, passou por isso, a pergunta é, o que sobra para mim e para você? O que sobra para nós, amados, que não vivemos as maravilhas que esse homem viveu, que não tivemos as experiências, amados, que esse homem teve. Ver fogo descendo do céu, alguém já viu alguém? Alguém já liberou uma palavra e não choveu, e aí quando você liberou a palavra de novo choveu? Alguém já viveu isso? Não, né? Então nenhum de nós viveu o que esse homem viveu. E esse homem, amados, esse homem chega para Deus e diz, basta, tira a minha vida, eu quero morrer. Ele olha para ele, amados, e ele percebe que ele não tinha mais força. Ele olha para ele e ele percebe, chegou o fim. Eu não consigo mais lutar, eu não consigo mais batalhar. Eu entrego os pontos. Era essa a situação. Mas agora, amados, traz isso para a tua vida. Quantas vezes nós já sentimos isso? De olhar para alguma situação e dizer assim, Deus, basta. Eu não consigo mais. Por isso que a palavra ela vai nos dizer, coloca para nós lá Isaías 41:10. Não tema. Olha o que Deus está nos dizendo, amados. Não tema, porque eu sou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim. Eu o ajudo, sim. Eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Amém, igreja? Quando eu e você, amados, olharmos para nós e não enxergarmos mais força, não enxergarmos mais ânimo, pensarmos em desistir, nós temos que nos lembrar do que Deus está nos dizendo. Deus está querendo renovar as tuas forças hoje. Deus está querendo levantar a tua fé hoje. Deus está querendo te mostrar hoje que Deus não te abandonou. Deus está querendo te dizer que Ele te ama. Ele está te dizendo, não temas. Ele está dizendo, você não está sozinho. Ele está te dizendo, porque eu estou com você. Não fique com medo. Mas o problema é grande, mas não fica com medo. Ele vai seguir dizendo, porque eu sou teu Deus. Eu te dou forças. E ele diz, sim, eu te dou forças. Eu te ajudo, sim. Eu vou te segurar com a mão direita da minha justiça. Ele está dizendo, eu sou contigo. Diga comigo, o Senhor, Deus, não me desampara. Guarda isso no teu coração, amados. O que eu quero que você entenda, amados, que desistir não é opção para quem crê em Deus. Diga comigo assim, desistir para quem crê em Deus não é opção. Não é opção, amados, eu e você nós temos que entender. Nós não podemos parar, nós temos que seguir em frente. Mas pastor, eu não aguento mais, é porque você está lutando com as tuas forças. Eu não sei mais o que fazer, é porque você está tentando resolver sozinho. Eu estou me sentindo fraco, estou me sentindo desanimado, estou me sentindo sem força, é porque você ainda não procurou a Deus. Ah pastor, mas eu já orei, mas você já entregou tudo nas mãos dele? Porque às vezes, amados, a gente ora, às vezes a gente sabe que a gente precisa, mas a gente ainda tenta fazer do nosso jeito. Ainda a gente não busca
dizer assim, Senhor, está nas tuas mãos, eu entrego. Aí Deus começa a fazer as coisas do jeito dele. E para nós parece loucura o que Deus está fazendo. E aí a gente diz assim, não, eu parei que eu vou mudar. E Deus diz assim, não confiou em mim. Muitas vezes, amados, o meio de Deus trabalhar na nossa vida vai nos parecer errado. Muitas vezes, amados, o jeito de Deus trabalhar na nossa vida vai nos parecer loucura. Porque muitas vezes, quando Deus quer nos ensinar, Deus vai nos pegar e vai nos levar para o deserto. Muitas vezes, quando Deus querer nos ensinar, Ele vai nos pegar e vai ficar calado. Quando nós pedimos, Senhor, afasta de mim, o Senhor vai botar mais luta. Quando nós dissermos, eu não aguento mais, Ele vai colocar ainda mais uma pedrinha na tua frente para ver o que você vai fazer. E é quando, amados, nós chegamos lá no nosso limite, e muitas vezes eu e você nós temos que cair sim. Para entender isso, é Ele que nos ajuda. Amém, igreja? Porque nós somos muito orgulhosos. Nós nos achamos, amados, muitas vezes bom demais. Muitas vezes, amados, a gente está na igreja, mas não confia em Deus, não confia na palavra, não confia na Bíblia. E não acredita que Deus pode fazer o sobrenatural. A gente acredita que Deus pode fazer as coisas que nós achamos possíveis. Ah, mas é impossível. Ah, não, então não vai dar certo. Até que ponto eu e você realmente nós confiamos neste Deus? Neste Deus que está te dizendo, não fique com medo. Até que ponto eu e você nós confiamos neste Deus que diz assim, ó, eu sou o seu Deus. Ele está dizendo, eu sou o teu Deus. Até que ponto eu e você nós confiamos quando Ele diz assim, ó, eu vou te dar força. Eu vou te ajudar. Eu vou te segurar, eu vou te sustentar, você não vai cair. Não te preocupa. Você pode estar passando pelo vale da sombra e da morte. Não te preocupa, eu vou te ajudar. É isso, amados, que nós temos que começar a olhar para dentro de nós. Se nós realmente dizemos que somos cristãos, então nós temos que começar a confiar e buscar 100% a nossa força no Senhor. Ah, mas está difícil. Claro, para mim, para você é impossível. E às vezes, amados, o que nós custamos para entender é isso. Sem Deus, não dá. Nenhum de nós vai conseguir. Por isso, amados, que nós temos que nos voltar para dentro de nós e enxergarmos Deus dentro de nós. Porque enquanto que eu e você estivermos olhando para dentro de nós e enxergando ainda nós no controle, é porque ainda Deus não é a prioridade. Aí nós vamos para o segundo versículo, volta lá em Isaías, bota o versículo 30. Olha o que ele vai dizer agora, eu quero que você preste atenção nisso aqui. Os jovens se cansam e se fadigam. Os moços de exaustos. Qual é a época da nossa vida que nós temos mais virilidade? Mais pique, mais disposição. Quando eu sou jovem. Quando eu sou moço. Aí a Bíblia está dizendo, os jovens se cansam. E se fadigam. Os moços de exaustos caem. Amados, mesmo eu e você, com toda a nossa idade, a nossa virilidade, a nossa força que nós podemos ter, mas nós somos limitados, amados. Nós somos limitados. A nossa força é limitada, e quando o fardo pesar de verdade, nós vamos cair. Nós vamos fazer que nem esses jovens, que nem esses moços. De exaustos nós vamos cair. O peso vai forçar tanto, que nós vamos dizer assim, eu não aguento mais. E aí nós olhamos para uma outra história na Bíblia, de um outro grande homem de Deus, talvez o maior
o que mais teve experiências sobrenaturais com Deus? Moisés. Alguém que foi levantado por Deus para tirar o povo da escravidão. Deus deu a ele poderes. E não foram poucas coisas, amados. Aí ele tira o povo, atravessa o deserto. Mas chega um certo momento, amados, que ele olha para a situação que ele estava passando, cuidar de todo aquele povo, de toda aquela luta, e ele se entrega. Coloca para nós lá Números, capítulo 11, versículo 14. Olha o que Moisés, o grande Moisés, diz para Deus: eu sozinho não posso levar todo este povo. O que ele estava dizendo? Eu sozinho não tenho condições, pois é pesado demais. Quem era Moisés, amados? Aquele que foi usado por Deus para as 10 pragas. Aquele que chegou diante do mar vermelho e disse para o mar: abre-te. Aquele que quando o povo estava com fome, falou com Deus, Deus mandou maná. Quando o povo estava com sede, ele foi lá e bateu na rocha e veio água. Quando o povo se queixou que não tinha carne, ele falou com Deus, Deus mandou a carne. O que ele falava com Deus, Deus atendia. E agora esse Moisés chega e diz assim: ó, eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Versículo 15. Se me tratas assim, olha o que ele diz: se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. Sabe o que ele faz aqui? Ele pede socorro. Senhor, eu preciso de Ti. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Sabe o que acontece na sequência? Deus levanta 70 pessoas para trabalhar do lado de Moisés para ajudar ele. Você consegue entender isso? Quando ele pediu ajuda, Deus ajudou. Você está entendendo o que aconteceu aqui, amados? Ele chegou a um ponto que ele não aguentava mais. Ele chegou a um ponto de pedir até a morte. Mas quando ele pediu ajuda, o que Deus fez? Se ele tivesse pedido ajuda antes, Deus teria ajudado? O problema, amados, é que ele foi levando. Ele foi prolongando os limites dele, as forças dele, até onde ele achava que ele conseguia, até que chegou um momento que ele não aguentou mais. Muitas vezes, amados, eu e você estamos assim. Nós não estamos buscando realmente ajuda no Senhor. Nós não estamos nos entregando ao ponto de dizer assim, ó, não dá mais. Não dá desse jeito, não dá mais, eu preciso do Senhor. É quando o salmista nos diz, Salmo 34, versículo 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas, olha o que a Bíblia está dizendo, olha o que o salmista está dizendo, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Amém, igreja? A aflição que você está passando pode ser grande, mas a Bíblia está te dizendo, mas o Senhor, Ele te livra. Mas Ele só vai nos livrar, amados, quando eu e você nos chegarmos para Ele e dizermos assim, Senhor, eu não aguento mais essa luta, eu entrego tudo nas Tuas mãos, faça conforme a Tua vontade. É quando, amados, eu e você entendemos isso. O que nós precisamos entender, amados, que o Senhor não nos promete uma existência sem dificuldade, mas Ele nos promete que na dificuldade Ele vai estar lá para nos ajudar. Não é, amados, você orar para que Deus te livre de todos os problemas. É você orar dizendo, Deus,
seja comigo em cada um deles e me dê a vitória. Porque, amados, se tem uma oração que Deus não vai ouvir, é quando nós dissermos assim: Deus, acaba com todos os problemas da minha vida. Pastor, como é que o senhor está dizendo isso? É verdade, amados. É verdade, porque eu sei o que é isso. É quando às vezes, amados, tem vontade da gente dizer assim, ó, Deus acaba, faz assim, ó, e desaparece o problema. Bom seria, né? Mas não é assim. Muitas vezes aquele problema Deus está usando até para trabalhar na nossa vida. Muitas vezes Deus está olhando para a nossa vida e está dizendo assim: estou precisando dar uma mexida aí, porque a tua fé está morrendo. Está te tornando um religioso dentro da igreja. Vai lá como se com o corpo, mas a cabeça está longe, o coração nem se fala. É quando eu e você, amados, muitas vezes temos que tomar um choque de realidade para nos voltarmos de coração para o Senhor. Por isso, amados, que às vezes as lutas se levantam na nossa vida. Deus está castigando? Não. Deus só está nos trazendo à memória que muitas são as aflições do justo, mas Ele nos livra de todas. É quando eu e você, amados, entendemos que nós precisamos de Deus. E aí nós chegamos, amados, ao último versículo, versículo 31 de Isaías 40, que ele diz assim, ó: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. E aí, amados, presta atenção no que ele vai dizer: mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. É quando eu espero em Deus, é quando eu entrego nas mãos de Deus, é quando eu confio em Deus. Ah, mas está demorando. Deus, eu orei hoje e o Senhor não fez nada ainda. Deus, eu pedi que o problema acabasse e o problema ainda não acabou. Eu fui na igreja, pedi oração, o pastor orou por mim, nada aconteceu. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Muitas vezes, amados, a nossa fé não passa no teste do tempo. Às vezes a nossa fé, amados, apenas é provada só no tempo. E ela já não passa nem nisso. Quando nós temos que esperar em Deus, mas não temos fé o suficiente para esperar em Deus. Porque a palavra que ele diz é: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. A águia, amado, quando se levanta uma tempestade, sabe o que ela faz? Ela não foge, ela não se esconde, ela não entra numa caverna. Mas quando se levanta uma tempestade, ela toma impulso e ela voa em direção à tempestade. Ela passa pela tempestade, ela passa pelas nuvens até ficar acima da tempestade. E depois ela fica apenas planando no ar. Ela vence as tempestades, ela enfrenta as tempestades. O problema, amados, é que muitas vezes quando a luta vem vindo lá, nós já estamos entregando os pontos aqui. É quando a gente acha que vai ter um problema e já bate o desespero. É quando a gente acha: ah, mas eu acho que vai acontecer isso. Eu senti uma dor aqui, acho que é um câncer. Fez exame? Não, mas eu acho que é. Começou a levantar uma nuvem lá no Uruguai. Nossa, eu acho que vai dar tudo errado aqui. Estão se identificando, né? Ou estão lembrando no mínimo de alguém. É quando, amados, eu e você, nós temos a tendência de pegar aquilo que ainda não é nada e transformar em um grande problema na nossa vida. E aí nós já começamos: meu Deus, e agora? O que eu faço? Meu Deus, e agora? Será? E isso? E corre para cá e corre para lá, e dali um pouco, tá, e aí? Não era nada. A águia, amados, quando ela vê uma tempestade, ela vai em frente. Por isso, amados, que ela diz: ela sobe com as asas como águia, enfrenta os teus problemas, amados, para de fugir. Tem gente que acha que fugir do problema vai resolver. Ah, eu vou dar tempo ao tempo. Se tempo resolver esse problema, amados, olha,
Seria bom demais, porque é só a gente ficar esperando. Não precisa fazer nada, nem Deus precisa fazer. Ah, vamos botar para baixo do tapete. Esconde aqui. Botou o problema, deu. Ó, ninguém está vendo, o problema sumiu. É assim. Quando a gente vai lá e mexe no tapete, ó, quem é que está lá? Pô, está aqui de novo o problema. Muitas vezes, amados, o nosso maior problema é que nós não queremos enfrentar. E muitas vezes ainda o que nós enfrentamos é o que nós não deveríamos enfrentar. Porque às vezes, amados, nós estamos lutando errado. Muitas vezes, ao invés de nós enfrentarmos os problemas, nós estamos lutando contra Deus. Por que eu estou passando por isso? Ai, por que agora essa luta na minha vida? Por quê? Minha filha, meu filho, aguenta. A Bíblia diz, amados, que nada acontece se não for pela vontade. Então, se levantou uma luta na tua vida, dobra o teu joelho, vai orar, vai esperar no Senhor, vai confiar em Deus e que Deus vai te ajudar. Ah, mas está difícil, mas quem te disse que ia ser fácil? Amados, olha para a história de Elias, grande homem de Deus, olha para a história de Moisés, o cara era top. E olha as lutas que enfrentou um dia atrás do outro. Sabe o que é aquele povo apurrinhando, incomodando todos os dias? Reclamando, Deus dava comida, ele reclamava. Deus dava maná do céu, ele reclamava. Deus dava codorniz para eles comer carne. A Bíblia diz que eles comeram até o ponto de vomitar. E eles reclamavam. Mas o cara foi lá, amados, lutando. Eu e você, nós precisamos lutar. Correr e não se cansar. Caminhar e não se fadigar. É quando, amados, eu e você conseguimos entender uma coisa. Não é mais pela nossa força. É Deus. Tem um salmo, amados, que eu gosto, o Salmo 37, versículo 23, e diz assim, ó: o Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela... Olha o que ele está dizendo, ele está dizendo que não vai cair. Não, ele está dizendo, mas se cair, Deus segura. Ele não está dizendo que acabou as quedas, ele está dizendo que se cair, Deus vai estar lá para segurar. Olha o que ele vai dizer no próximo versículo: fui moço, agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, quer dizer, abandonado por Deus, nem a sua descendência mendigar o pão. Tu pode não ter um banquete, mas Deus vai te dar o pão. Amados, é quando nós estamos entendendo que é Deus no controle. É quando nós estamos percebendo que nós precisamos buscar esse Senhor. Por isso que a palavra vai nos dizer em Tiago, capítulo 4, versículo 10, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Quem nos exalta, amados, é Deus. Não aceita a exaltação de pessoas, não se exalte a si mesmo, mas se humilha diante de Deus, e deixa Ele te exaltar. Porque, amados, orgulho, vaidade, soberba, não é de Deus. Quando eu me acho bom demais, amados, eu já me perdi. Quando eu começo a olhar com indiferença, achando que eu sou melhor, eu já me perdi. Jesus, que era Jesus, lavou os pés. Ah, não, eu não. Muitas vezes, amados, o nosso coração está tão longe de Deus que nós nem percebemos. Por isso, amados, que muitas vezes as nossas forças estão acabando. Porque nós não estamos percebendo, amados, que nós não estamos mais buscando a Deus como deveríamos. Nós não estamos mais dependendo de Deus como deveríamos depender. A gente vem para a igreja ferrado, com a vida destruída. E aí Deus começa a nos... E aí nós paramos em pé. Quando a gente para em pé, a gente diz assim: agora eu já sou bom o suficiente, eu posso andar sozinho. Aí a gente lembra, amados, que quem nos colocou de pé foi Deus.
Aí muitas vezes Deus vai fazer assim, vai ter que te deixar cair de novo. Para tu lembrar que quem te sustenta sou eu. Eu vou ter que deixar tu ir para baixo de novo. Para que eu te pegue e te levante de novo e te mostre de novo que a minha força é o que te sustenta. O que eu e você, amados, para nós finalizarmos, precisamos entender. Não desanima. Não desiste. Não entrega os pontos. Não pare de lutar. Mas entenda uma coisa. Tudo que você fizer, amados, lembra que a tua força vem do Senhor. É Ele que vai te fortalecer. É Ele que vai te dar vitória. Mas pastor, está demorando. Os que esperam no Senhor. Espere em Deus, amados. Permita que a tua fé, pelo menos pelo teste do tempo, ela consiga passar. Ah, pastor, mas é que já faz um ano. Quantas promessas Deus fez na Bíblia que durou bem mais de um ano para acontecer? Deus prometeu um filho para Abraão, levou 25 anos. Deus falou com Noé para fazer a arca, foi quase 100 anos. Eu e você, amados, muitas vezes estamos querendo acelerar. E aí nós estamos andando fora do tempo de Deus. E por causa disso nós estamos nos perdendo daquilo que Deus tem para a nossa vida. Por isso que o salmista Davi, grande homem de Deus, em um momento que ele passava por luta, ele falou para ele mesmo. Coloca para nós lá Salmo 42, 5. Por que você está abatida, ó? Ele está falando para ele, por que eu estou assim? Por que eu estou triste? Por que eu estou desanimado? Por que eu estou abatido? Por que eu estou com essa cara de derrotado? Por quê? Por que você se perturba dentro de mim? Ele está perguntando para ele mesmo. Pô, esqueceu quem é Deus? Esqueceu do que Deus já fez? Aí ele diz, ó, espera em Deus. Sabe, ele falando para ele. Ele está dizendo, ô Davi, ó minha alma, nós conhecemos a Deus, então espere em Deus, pois ainda nós vamos louvar Ele. A Ele é o meu auxílio, o meu. Mas ele teve que se questionar, por que ainda tu está abatida, minha alma? Por que ainda tu te perturba? Confie em Deus, espere em Deus. Amém? Te coloca em pé, igreja. Fecha os teus olhos por um instante. Coloca a tua vida diante do Senhor neste momento. E a pergunta, amados, que eu e você nós temos que nos fazer antes de nós orarmos é como que está a nossa força? Aonde nós estamos buscando essa força? Talvez você vai lembrar das lutas que você está passando. Talvez você vai se lembrar dos problemas que você está enfrentando. Mas o que eu quero que você pense neste momento, amado, é aonde você está buscando força para vencer. É em Deus. Ele é que está sendo o teu refúgio, o teu socorro bem presente no dia da angústia. Ele é teu escudo. Fale com Deus neste momento, amados. Coloca a tua vida diante do Senhor e peça para Ele: Senhor, eu preciso ser renovado essa noite. Eu preciso que o Senhor venha renovar as minhas forças. Eu preciso que o Senhor venha neste momento tocar em mim. Toca na tua igreja. Toca, Pai, na mente, toca no coração dos teus filhos. E traga-nos, Pai, ao entendimento, traga-nos, Pai, ao centro da tua vontade. Porque eu e cada um dos irmãos que estamos aqui, Pai, para que cada um de nós possamos entender que o Senhor é a nossa força.
Nós temos que aprender a esperar no Senhor. Nós temos que aprender a confiar no Senhor. Nós temos que aprender a exercitar a nossa fé. Porque o Senhor nos ama. O Senhor não nos daria um fardo maior do que as nossas forças. O Senhor mesmo já falou isso na tua palavra. Então nós te pedimos, Pai, nessa noite, nos ajuda, Pai, a nós sairmos do erro. Nos ajuda, Pai, a tirarmos os nossos olhos do problema. E nos ajuda, Pai, nessa noite a buscarmos força. Mas não em nós. Nos ajuda a buscar a tua força, Senhor. Vem nos fortalecer nessa noite. Vem renovar, Pai, as nossas forças. O Senhor sonda e o Senhor conhece. E o Senhor sabe a vida de cada uma das pessoas que aqui estão. O Senhor sabe, Pai, das lutas. O Senhor sabe, Pai, das batalhas. O Senhor sabe, talvez, dos desânimos. Mas eu te peço neste momento, começa a renovar as forças dos teus filhos. Que o teu Espírito Santo realmente encontre corações que se humilhem diante do Senhor. Que se fortaleçam no Senhor. Para que venham ser exaltados pelo Senhor, diante das lutas, diante dos problemas. Que a nossa vitória venha na força do Senhor, em nome de Jesus.